Muito bom, gente. Vamos lá, então. Fala, Giancarlo, beleza? Pô, muito bom. Vamos aí, vamos aí. O pessoal vai chegando aos poucos, aí a gente vai mandando bala nas questões. Segunda parte do módulo 6, né? Quem não viu a primeira parte, está disponível lá no site. Beleza? Então é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Calma aí, não desiste de mim, não desiste de mim, que eu tinha esquecido de abrir o software de compartilhamento de tela. Mas agora já vou abrir aqui. Boa, certamente agora vai compartilhar a tela. Pá, 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 aqui. Muito bem, imagino que se vocês não estão vendo ainda, já já verão a minha tela. Hein? Legal? Muito bem. Então, essa é a segunda parte, né, a gente vai falar mais de alocação de ativos e gestão de riscos, né, dentro do módulo 6, tá certo? E a gente foi até a questão 15, né, tá no material da aula passada, hoje a gente começa aí a partir da questão 16. Fechado? Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade aí para perguntar, tá bom? Fica à vontade, pode ser via chat, vou deixar o chat aberto aqui do meu lado para eu entender aqui se tem dúvidas. Ou pode ser também abrindo o microfone. Enfia o dedão aí no microfone e manda bala que não tem problema também. Fechado? Beleza? Então, bora trabalhar. Olha só, a gente começa com essa questão 16, que vai falar sobre coeficiente de correlação e coeficiente de determinação. A gente já conversou sobre coeficiente de correlação na aula passada, né? Mas vamos dar uma palhinha aqui para a gente lembrar. O coeficiente de correlação, ele vai de -1, tá certo? Passando pelo zero, até +1. Então, ele sempre vai flutuar nesse intervalo. Mínimo -1, máximo +1, tá certo? E qual é o nível de correlação que dá melhor diversificação para a carteira? O que eu estou querendo dizer? Imagina que eu tenho uma série de ativos em reais, né? Estou investindo em bolsa, bastante bolsa, e aí de repente eu começo a comprar ativos em dólar. O dólar em relação à bolsa, eu falei para vocês na aula passada, né? Que o dólar em relação ao Ibovespa, ele tem uma correlação, varia ao longo do tempo, tá? Mas normalmente a correl do dólar com o Ibovespa é mais ou menos menos 0,50. Isso é uma baita de uma diversificação, porque se eu coloco dólar na minha carteira, muitas vezes a bolsa vai estar caindo, mas eu vou estar ganhando dinheiro nos ativos em dólar, porque o dólar vai estar subindo, porque a correlação é negativa. Então, eu reduzo bastante o risco da minha carteira quando eu coloco ativos com correlação baixa e principalmente com correlação negativa. Então, quanto mais para cá estiver, maior é a maior diversificação, tá certo? Maior diversificação. Você precisa lembrar disso para a prova, tá? Isso cai na prova. Quanto maior, quanto mais baixa for a correlação, né? Quanto mais para cá, maior vai ser a diversificação. Ô, professor, e se eu colocar aqui um ativo de 0,8, não vou estar diversificando? Vai estar diversificando, mas menos. Vai estar diversificando pouco. Você só não diversifica se você colocar um ativo aqui na carteira que vai ter exatamente a correlação de +1. Aí não dá certo, tá certo? Agora, qualquer ativo com correlação abaixo de +1, você está diversificando. Sendo que, quanto mais para o lado esquerdo aqui, quanto mais perto do -1, maior é a diversificação. Beleza? Lembrou disso daí? Legal. Então, correlação é isso, né? Tem a ver com como caminham os retornos dos ativos. Se quando um está subindo, o outro está caindo, correlação negativa. Se quando os dois estão, quando um está subindo, o outro está subindo também, correlação positiva. Beleza? Muito bem. E aqui tem um outro conceito, que é o conceito de coeficiente de determinação. Né? Isso não caía, mas ultimamente a Ambima tem cobrado isso na prova. O que é o coeficiente de determinação, pessoal? Deixa eu ganhar espaço aqui, segura aí. Apagar isso aqui para ganhar espaço. Né? Lembra que eu falei para vocês que
A gente calcula o beta de um papel, e o beta tem a ver com o que acontece com uma ação quando você tem uma variação no índice Bovespa. Lembra que eu falei isso? Então é o seguinte, você pega aqui, ó, a variação do índice Bovespa, não é? E aqui você pega o retorno do papel, tá certo? Aqui é o retorno do Ibov. Então, quando você tem um beta igual a 1, é que normalmente, quando o Ibov sobe 3, esse papel sobe 3. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, porque senão o pessoal vai ficar me chamando. Quando o Ibov cai 2, o papel cai 2, e assim por diante. É lógico que não é muito certinho, né? Às vezes o Ibov cai 2, o papel cai 1,5. Às vezes o Ibov sobe 2, o papel sobe 2,4 e assim por diante. Então, normalmente, se traça uma reta, tá certo? E só para você saber, é a tangente desse ângulo que me dá o beta, tá certo? Não precisa saber calcular a tangente, nada disso. Mas é a tangente desse ângulo aqui. Se o ângulo for de 45 graus, como está aqui, você tem um beta de 1, porque a tangente de 45 é 1, certo? Mas para pensar. Isso aqui é uma regressão. O que é uma regressão? Ela calcula aquela reta que melhor se ajusta a esses pontos. Mas, galera, tem ponto para todo lado. Então, não é uma reta que faz bonitinho, passa por todos os pontos bonitinho. É a reta que melhor passa aí no meio dos pontos, mas não consegue passar realmente em cima dos pontos. Beleza? Estamos entendendo? O que é o coeficiente de determinação? É o quanto essa reta consegue passar perto desses pontos, como ela se ajusta a esses pontos. Então, quanto maior for o coeficiente de determinação, sendo que o limite dele é 1, no máximo ele vai valer 1. Então, ele vai de 0 a 1, tá certo? Quanto mais perto ele tiver de 1, melhor é o ajuste dessa reta a esses pontos aqui, tá certo? Então, você vê que é algo totalmente diferente da correlação. A correlação tem a ver para que direção vai os retornos de um ativo comparado com outro. O coeficiente de correlação é como uma variável explica o retorno da outra, né? No caso, o Ibovespa explica o retorno desse outro ativo, pode ser uma ação qualquer, tá certo? Se explica bem, se passa bem em cima dos pontos, vai ter um coeficiente de determinação alto. Se não explica muito bem, vai ter um coeficiente de determinação baixo, tá certo? Muito bem. Dado isso, a gente precisa olhar as questões aqui e as afirmações e precisa entender quais estão corretas e quais estão erradas. Vem comigo, olha só. Sobre o coeficiente de correlação e de determinação, avalie as seguintes afirmações. 1. O coeficiente de relação representa a semelhança de retornos dos ativos ao longo do tempo, podendo variar entre -1 e +1. Legal, né? Representa a semelhança dos retornos dos ativos ao longo do tempo. Acho que é bem isso, né? Porque a gente vê para que lado que esses ativos vão. E pode variar entre -1 e +1. Me parece que está correto isso daqui, né? Me parece que faz todo sentido. Concorda? Muito bem. A 2. O coeficiente de determinação, também chamado de quadrado, representa a precisão de uma regressão estatística. Assim, quanto mais alto for o coeficiente de determinação, mais aderente será a regressão. É aquilo que eu falei para vocês, é como se ajusta aos pontos, o quanto aderente ela é aos pontos. Então, 1 estava correto, 2 está correto também. Os valores do coeficiente de determinação variam entre -1 e +1, sendo que -1 indica uma precisão baixa e +1 uma precisão muito alta. Está errado, né? Eu falei para vocês que eles variam, que os valores variam de 0 a 1 do coeficiente de determinação, diferente do de correlação, tá certo? Então, isso aqui está errado. Estão corretas 1 e 2, é essa aqui que você tem que marcar. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então, tá bom, vamos seguir o jogo aqui. Questão 17. Olha só. Seu cliente faz investimento no exterior atrelado ao S&P 500 sem hedge cambial, tá certo? Isso é muito importante, tá, pessoal? Sem hedge cambial. O índice da Bolsa Americana, deixa eu tirar isso daqui.
o índice da Bolsa Americana teve uma forte valorização. Porém, o sentimento de confiança também fez o real se valorizar perante o dólar. Sobre a rentabilidade desse investimento, considere as afirmações abaixo. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Então, o cliente investiu no exterior, num fundo que replica o S&P 500, por exemplo, né? E não tem hedge cambial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o S&P 500 subir em dólar, né? Porque o S&P 500 é medido em dólar. Se ele subir, esse investidor ganha dinheiro, ele tem um retorno positivo. Então, é diretamente proporcional, tá certo? Muito bem. E esse investidor, como ele investiu lá fora, ele está investido em dólares, tá certo? Você compra o S&P 500 em dólares lá fora. Legal? Ainda mais porque não tem hedge cambial, então ele não está protegido quanto ao câmbio. Se o câmbio subir, ele ganha dinheiro. Se o câmbio cair, ele perde dinheiro, tá certo? Então é isso aqui que está acontecendo. Beleza? Deixa aqui em azul fazer o contrário. Se cair, investidor perde. Certo? Se cair, investidor perde. Beleza? Muito bem. Aí se liga no seguinte, olha só. O que aconteceu? A bolsa subiu. Então o investidor ganhou dinheiro com isso. Beleza? Mas o sentimento de confiança fez o real se valorizar perante o dólar. Se o real se valorizou perante o dólar, quer dizer que o dólar caiu, concorda comigo? Então o que está acontecendo é isso aqui, o dólar caiu. Portanto, o investidor, na questão cambial, ele teve um resultado que foi contra ele. Legal? Aí o que vai acontecer? Se o S&P 500 subiu na medida que o dólar caiu, vai ficar no 0 a 0 esse investidor. Tá certo? Então, se o que aconteceu aqui, esse tanto que subiu foi o tanto que o dólar caiu, ele vai ficar no 0 a 0. Se o S&P 500 subiu mais do que caiu o dólar, ele vai ter um retorno positivo. Se o S&P 500 subiu menos do que caiu o dólar, ele vai ter um retorno negativo. Estão me entendendo? O S&P 500 jogou a favor, tá certo? Só que o real ferrou ele, né? Porque o real fez o dólar se desvalorizar aqui nesse investimento, tá bom? Então vamos ver aqui quais são as nossas afirmações. Afirmação 1. A rentabilidade desse investimento será nula se a valorização do índice for igual à valorização do real. Será nula se a valorização do índice for igual à valorização do real. Perfeito. Tá corretinho isso aqui, né? É certinho. Será negativa se a valorização do índice for maior do que a do real. Não. Se o índice valorizar mais do que o real, vai ser positiva, né? Porque ele está a favor do índice. Será negativa se a valorização do índice for menor do que a... aí ele toma uma naba, né? Porque olha só, isso aqui se valorizou menos do que a queda do dólar, portanto, a valorização do real, aí ele se deu mal, então tá correto. Será positiva se a valorização do índice? Não, será negativa se a valorização do índice for menor que a do real. Então, 1 e 3 estão corretas. A alternativa B de belezura é a que você tem que marcar aí. Beleza, fechado? Dúvidas? Então tá bom, vamos seguir. Questão 18. No CAPM, né, o Capital Asset Pricing Model, que a gente, nossa, fez muito exercício com ele, né, na aula passada. Lembra que o CAPM, professor, eu preciso decorar? Não, você não precisa decorar, porque você vai ter ele prontinho para você usar aqui na prova, né? Então tem a fórmula do CAPM. Cadê você, sem vergonha? Aqui, ó, a primeira fórmula, tá vendo? É essa fórmula aí, tá certo? Então vai estar lá na prova te esperando. Fechou? No CAPM, o coeficiente beta é uma estimativa da... Então, o beta está aqui, né? Olha só. Esse é o CAPM, tá vendo? O beta. Lembra que o beta é o único parâmetro do risco da empresa. Taxa livre de risco, é o RF, diz respeito ao mercado. RM é o retorno esperado do mercado de ações. Tudo isso são parâmetros do mercado. O beta é o parâmetro de risco da empresa, tá bom?
Tá lembrar disso. Fechou? Então, olha só, se liga. O beta é uma estimativa do quê? Da taxa de juros vigente para o ativo livre de risco? Não, né? Nada a ver isso aqui. Da remuneração exigida pelos investidores para aplicarem seus recursos num ativo que reproduz a carteira de mercado? Também não, porque isso é o retorno de mercado. Medida de aversão ao risco dos investidores atuando no mercado do ativo que está sendo precificado? Não, não é uma medida de aversão ao risco, é uma medida de risco do ativo, tá certo? Não é aversão ao risco dos investidores, tá certo? Magnitude do risco sistemático. Ah, eu estou gostando, hein? Lembra, risco sistemático é o risco do mercado que impacta aquele ativo, aquela ação. Magnitude do risco sistemático do ativo que está sendo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado. É isso, porque a carteira de mercado, né, o Ibovespa, o IBX 100, o S&P 500, eles vão ser o beta igual a 1. Aí, quando eu comparo uma ação com esses índices de mercado, se a ação ela flutua mais do que o índice de mercado, ela vai ter um beta maior que 1, ou seja, risco sistemático maior. Se ela flutuar menos, ela vai ter um risco sistemático menor. Beleza? Eu acordei muito cedo hoje, eu tive um pepino lá em casa, tive que acordar mais cedo, tô aqui, bocão aberto, mas correta alternativa D, beleza? Marca aí a alternativa D e você acertou. Fechado? Muito bem. Questão 19, olha só. Questão 19 fala do Léo. O Leonardo, ele está analisando duas ações listadas em bolsa para adquirir X e Y. E elas possuem um retorno de 13% e 15% respectivamente. O retorno de mercado é 14%. E aí se pergunta o seguinte, sabendo que a ação Y tem beta de 1,5, qual será o beta da ação X? Galera, sempre que aparecer na prova de vocês essas questões comparando os parâmetros do CAPM de uma ação X com Y, o que você vai fazer? Ó? Retorno esperado de X e coloca os parâmetros aqui, tá certo? Então, olha só, o que está sendo dito? Não tenho a taxa livre de risco, tá certo? RF, tá? Aí eu tenho aqui beta, RM, menos RF. Vamos ver o que eu tenho disponível aqui, tá? É o seguinte, está se dizendo que ele tem X e Y e que elas possuem retorno de 13 e 15. Então, o retorno exigido da X é 13%. Beleza? Legal, muito bom. 13%. Então, 13% é igual à taxa livre de risco, tá? Que não foi dada aqui, beleza? Mais, ok? Um beta que eu não tenho também, mas foi dado que o retorno de mercado ele é 14%. Então, na minha equação, eu vou ter isso aqui. Estão me entendendo? Está me faltando a taxa livre de risco e está me faltando o beta aqui da ação X. Ok? Muito bem. A ação Y é a mesma coisa, né? Então, eu tenho... Deixa eu só ganhar espaço aqui, fazer organizadinho, para depois não ter problema. Então, olha só. No caso do retorno exigido da ação Y, o que eu vou ter? Eu vou ter taxa livre de risco mais beta, RM menos RF, tá? Então, olha só. Está dizendo que o retorno exigido é 15%, ou não é? Muito bem. Aí está dizendo o seguinte, taxa livre de risco, tá certo? Mais o beta da ação Y, o retorno de mercado, ou beta da ação Y, desculpa, ele está dado, é 1,5, né? Então, facilita a nossa vida. Você vem aqui e coloca 1,5, beleza? E o retorno de mercado? O retorno de mercado é 14, né? Foi dado. E aqui eu tenho que achar a taxa livre de risco. Beleza? Então, é isso aí.
Muito bem, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí você tem que ter uma manipulaçãozinha matemática, tá? Mas não fique preocupado, não é difícil. 15% é igual a RF mais. Faz a distributiva aqui, tá? Precisa lembrar aqui do colégio. Então, 1,5 vezes 14% vai dar 21%, tá certo? 21%. 1,5 vezes RF, então é menos 1,5 vezes RF. Beleza? Muito bem. Eu vou passar os RF tudo para o lado esquerdo lá. Beleza? Então vai ficar esse que está mais vai para lá menos, esse que está menos vai para lá mais. Então a gente vai ter 0,5 RF, ok? 0,5 RF. E aí eu trago 15 para o lado de cá. Vai dar 6%. 0,5 RF dá 6%, tá certo? Aí o RF vai ser 6% dividido por meio, ok? 6% dividido por meio vai dar 12%, beleza? Então descobri o RF, que era o que estava faltando aqui para eu poder fazer a coisa funcionar, né? Agora já dá. 13% é igual a 12%, não é? Mais beta de x, 14% menos 12%. Legal? Muito bem. Se você isolar o beta aqui, você vai ver o seguinte, né? Passa o 12 para lá, fica 13 menos 12 dá 1%, tá certo? E aqui divide por 2%, que vai dar meio. Então, beta vai dar meio, ok? Beta deu meio. Então, você marca lá a alternativa A, beta igual a meio. Tá? Eu diria que essa quase não é uma questão de finanças, é uma questão de matemática, né? Ela não cai muito, já caiu aí recentemente em uma ou outra prova, tá certo? Mas é assim, você tem que ter paciência e resolver a equação de matemática. Legal? Beleza? É matemática pura, Flávia, é isso aí. Vamos lá, questão 20. Qual afirmação sobre diversificação da carteira está correta? Muito bem. Então vamos lá. Uma coisa que eu preciso que vocês se lembrem, tá? Deixa eu chamar meu bambu aqui. Cadê o bambu? O bambu. Vou desenhar um negócio aqui que eu preciso que vocês lembrem disso, que é o seguinte. Ó, você tem isso aqui. Isso aqui é o número de ativos. Não, isso aqui é o risco total. Isso aqui é o número de ativos numa carteira, tá? Número de ativos numa carteira. Legal? Se liga no seguinte. Quando eu tenho um ativo numa carteira, eu tenho um determinado risco aqui, normalmente um risco alto. À medida que eu vou aumentando o número de ativos, eu vou reduzindo esse risco, vou reduzindo, vou reduzindo, vou reduzindo, vou reduzindo, vou reduzindo. Até que chega uma hora que eu não reduzo mais o risco, né? Isso aqui é o que a gente chama de risco sistemático. Sistemático. Então, nesse patamar, gente, eu não reduzo mais. Tá vendo? Aqui, chega lá, já deu. Então, o que eu consigo reduzir é o chamado risco diversificável, que é uma parte do risco total. O risco total da sua carteira tem risco sistemático mais o diversificável. À medida que eu vou colocando vários ativos na carteira, eu estou reduzindo o risco diversificável, que é uma parte do total. Mas o sistemático eu não consigo. Qual é a medida de risco sistemático de uma carteira? Manda aí para mim no chat, só para eu ficar feliz e seguro que vocês sabem isso. Qual que é a medida de risco sistemático de uma carteira? Me recuso a continuar a aula se vocês não falarem. Confessem, falem. Isso, Jean. Mandou bem demais. É o beta, tá certo? Então, o beta é o que mede o risco sistemático. E o que é o que mede o risco total? É o desvio padrão. Falou em risco simplesmente, você vai falar, é o desvio padrão que esse cara está se referindo. Desvio padrão, entendi. Falou em risco, é isso. Falou em risco sistemático, ele está falando de beta. Beleza?
Então é importante vocês lembrarem disso, porque tem alguns enunciados que o cara fala risco, aí você fica, mas que risco? É, o risco, desvio padrão, risco total. Falou em risco sistemático, a gente está pensando em beta. Beleza? O beta, chamado risco sistemático, é também chamado, aí na boca miúda, de risco não diversificável. Tá certo? Por quê? Porque é sistemático, ele é não diversificável. Beleza? Então precisa lembrar disso aí. Isso posto, se liga. Qual afirmação sobre diversificação da carteira está correta? Vamos lá. Uma diversificação correta pode reduzir ou eliminar o risco sistemático. Está correto dizer isso, que pode reduzir ou eliminar risco sistemático? Se ele chama sistemático, ele não pode ser reduzido nem eliminado, tá certo? Então tá errado isso aqui. A diversificação reduz o retorno esperado da carteira, porque reduz o risco total da carteira. Também não, tá, pessoal? Mandaram bem, falaram certinho aí, Flávio falou certinho, não na A, e essa aqui também não. E por que que não? Porque o fato de você ter diversificação não necessariamente vai reduzir, às vezes aumenta até o risco, o retorno da carteira, mas reduz o risco. Então essa é a grande mágica da teoria de finanças. Harry Markowitz ganhou um prêmio Nobel justamente por demonstrar isso, que é algo pouco intuitivo, né? Com o acréscimo de mais títulos na carteira, né, normalmente se espera que o risco total caia a um ritmo decrescente na carteira. Caia a um ritmo decrescente. Galera, concorda que é exatamente o que eu desenhei? Ele vai caindo, mas a um ritmo decrescente. Tipo, aqui ele caía pra caramba, ó. Tá vendo? Caía bem. Chega aqui, ele já cai pouco. Tá certo? Então vai caindo a um ritmo decrescente. E aí, como bem disse o Jean, é essa mesmo, essa aqui que você tem que colocar, essa aqui que está correta. Beleza? A vantagem de redução do risco proporcionada pela diversificação não se concretiza até a inclusão de pelo menos 30 títulos na carteira, meia pau juvenal, tá certo? Isso aqui tá errado, né? Então, realmente a alternativa C, a Flávia também tinha dito que a alternativa C certinho. Vamos lá, questão 21. Vamos conversar sobre o VaR? Não sei se vocês entendem o que é o VaR. O VaR é o Value at Risk. Não tem nada a ver com futebol aqui, certo? Então, o Value at Risk. Legal? Então, o que acontece com o VaR? Se é o Value at Risk, é o valor que uma carteira pode perder. Isso é o VaR. Tá certo? E aí é o seguinte, né? O VaR, sendo o valor que uma carteira pode perder, ele representa financeiramente ou em porcentagem, né? Normalmente a gente representa isso financeiramente. Imagina que eu tenho uma carteira de 100 mil reais, gosto de pegar 100, porque é sempre um valor fácil de fazer conta. Se o VaR dessa carteira é de 10% em um mês, quer dizer, em um mês, quer dizer que eu posso perder 10 mil reais nesse horizonte de um mês. Eu posso ter um retorno negativo que faça eu perder 10 mil reais em um mês, tá certo? Só que o VaR, ele não é utilizado para cenários que aconteceu algo diferente do normal, tá certo? Então, as torres gêmeas lá, o mercado derreteu. Aí você teve a delação premiada do Wesley Batista, o mercado derreteu. Aí você teve a conscientização que a pandemia era séria e ia fechar tudo, lockdown, o mercado derreteu. O VaR não funciona, né, nesses cenários. O VaR, ele funciona em cenários triviais. Vocês precisam se lembrar disso. A gente usa um negócio chamado teste de estresse para cenários atípicos, beleza? Então, primeira coisa que você tem que lembrar. Segunda coisa é o seguinte, o VaR, ele tem um intervalo de confiança. O intervalo de confiança, se ele for 95%, quer dizer que a cada 100 vezes, isso que eu estou falando vale. Tá certo? A cada 100 vezes, 95 vezes isso vale. Mas em 5 vezes vai furar o que eu estou falando. Ou seja, eu vou ter uma perda, não vai falar perca, hein? Uma perda superior a 10 mil reais. Tá certo?
em 5% dos casos, se eu tiver um intervalo de confiança de 95%. E se eu tiver um intervalo de confiança de 99%, aí quer dizer que ele vai funcionar em 99 em cada 100 casos, tá certo? Agora, olha só, imagina que eu queira dar para o meu cliente um intervalo, imagina que esse aqui é um intervalo de confiança de 95%. Eu quero dar para o meu cliente um intervalo de confiança de 99%. Aí eu vou chegar à conclusão seguinte, que em 100 dias, aliás, em 100 meses, para em um mês só eu poder errar, eu vou dizer que a perda máxima não é 10%, é 20%. Então, o intervalo de confiança é maior, o meu VAR vai ter que ser maior. Então, ele pode perder 20% em um mês, pode ter uma perda aqui de R$ 20.000. Por quê? Porque tem uns 4 casos aí que perde 12, perde 14, perde 17, perde 18 no mês. Tá certo? Mas em cada 100 casos, em 99% deles, o meu cliente não vai perder mais do que R$ 20.000. Ou seja, R$ 20.000 vai ser a minha perda máxima. Entenderam? Por isso que eu aumento esse valor do VAR para ter um intervalo de confiança maior. Tá certo? É como se eu te dissesse, a temperatura mínima amanhã na cidade de São Paulo, eu tenho 95% de certeza que a temperatura mínima na cidade de São Paulo amanhã vai ser 16 graus. Beleza? Não, Felipe, eu quero 99% de certeza. Ah, então eu tenho que me garantir, né? Para ter 99% de certeza, sei lá, vai ser 12 graus. A chance de eu errar é muito pequena quando eu falo 12 de mínima. E para ter 100% de certeza, vai ser 3 graus. Tá certo? Perceberam? Então, quanto mais eu aumento o intervalo de confiança, mais pessimista eu tenho que ser. Ok? É isso que você tem que lembrar. Então, se liga nessa pergunta aqui, ó. Com base nessas informações, né? Ou seja, carteira de 400 mil, VAR de 1%, intervalo de confiança de 95% para um dia. Isso quer dizer que em 95 dias de 100, não vai haver uma perda superior a 1%. Tá certo? É isso que quer dizer. Beleza? Então, olha só. Com base nessas informações, a gente tem que ver as afirmativas abaixo. Aqui saiu errado, né, pessoal? Desculpem, tá? Aqui era para ser 1, aqui era para ser 2, não é A, B, C, D, era para ser 3. Acho que o PowerPoint lá, acho que eu cliquei errado, ele numerou como letra, tá bom? Então, olha só. O VAR avalia impacto de uma situação de crise de baixíssima probabilidade de ocorrência, mas não, isso seria o teste de estresse, tá certo? O VAR, ele avalia situações triviais, né, que acontecem normalmente. O VAR é o pior resultado esperado, né? Pior resultado esperado, com um determinado grau de confiança para o conjunto de cenários possíveis de ocorrer, por horizonte de tempo considerado. Tá ótimo, é isso aqui mesmo. Tá certo? É isso aqui. Opa. 4.000, né? 1% de 400, tá? 4.000. É o pior resultado esperado para a carteira em 19 dias a cada 20. Espera aí, 19 a cada 20? Deixa eu só fazer uma conta. 19, 20 divide... 95%, 19 a cada 20. Então é isso mesmo. Tá certinho, tá certo? É o pior resultado em 19 a cada 20. Em um deles fura. Por quê? Porque o intervalo de confiança é 95%. Beleza? É esperado um resultado pior do que 4.000 em 95% do tempo. Fundinho mequetrefe, carteira mequetrefe, né? Nada a ver isso aqui, tá certo? Então, essa aqui tá errado. É exatamente o contrário, só em 5% dos casos, né? Pior que 4.000. Então, estão corretas 2 e 3. Você vai marcar a alternativa B de belezura. O Jean está falando, tem como ter 100%? Não tem, né? Foi um exemplo teórico que eu dei. Você nunca vai ver um VAR de 100%.
Por quê? Porque o imponderável acontece, né? Não dá para ter 100% de certeza. Você vai ver VAR de 99, você vai ver VAR de 99,9, mas nunca de 100, tá? A gente costuma dizer que não existe probabilidade de 100% de algo no futuro. 100% é só algo que já aconteceu. Então, não é probabilístico, é determinístico, né? Porque o futuro a Deus pertence. Legal? Questão 22, olha lá. O chamado VAR, Value at Risk. Vamos ver. É importante para a gestão financeira ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo, tá certo? Então, tô achando estranho, não tô convencido, né? Porque o objetivo não é medir o que já aconteceu. O objetivo é medir o que vai acontecer. A gente acaba usando, né, um tipo de VAR que usa o cenário histórico, porque a história nos ajuda a entender o que vai acontecer no futuro, mas o objetivo não é esse, certo? Ó, Jean tá falando que é assim, hein? Vamos ver. Independe da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou a sua popularidade. Não é verdade, né? Depende da complexidade, certo? Busca medir o valor das perdas a que um ativo ou carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo. É isso. Lembra que o VAR ele tem um intervalo de confiança e um horizonte de tempo. O VAR de um dia com intervalo de confiança de 95% é tanto. São esses os parâmetros, tá? Mandaram bem. Karina chegou, hein? Chegou atrasada hoje, hein? Aí chegou, é isso que importa. Tamo junto aí, Karina. Facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização. Não, tem intervalo de confiança. Não elimina poçonhoca nenhuma, tá errado isso aqui. A alternativa C é a correta. Beleza? Tudo bem. Questão 23. Sobre o VAR, analise as afirmações abaixo. Olha lá. É calculado para certo horizonte de tempo, que sendo que sua magnitude é direta, desculpa, não sei nem ler, quero ensinar a CEA, sendo sua magnitude diretamente proporcional a esse horizonte. Galera, olha só, VAR de um dia, VAR de um mês, qual dos dois vai ser maior? O valor que um investidor pode perder em um dia ou o valor do investidor pode perder em um mês? Um mês, né? Essa é aquela pergunta retórica. Tem mais tempo para o cara perder dinheiro, então tá correto, né? É diretamente proporcional aqui. Beleza? Então tá correta. Não é um bom estimador para perdas em cenários de estresse, pois normalmente utiliza como parâmetros oscilações de preços em cenários triviais. Falamos disso, né? Falamos que é exatamente isso. Cenário de estresse, a gente usa uma outra ferramenta chamada teste de estresse. Quanto maior for o nível de confiança da estimativa, maior será o seu VAR. Então, se eu quero um VAR de 95%, eu digo que o cara pode perder até 4.000, por exemplo. Se eu quiser um VAR de 99%, eu vou ter que ser mais conservador, ter que falar, ó, você pode perder até 7.000, tá certo? Para dizer que eu vou estar errando em 1% só dos casos, tá certo? Por quê? Porque tem 4% aqui, que é essa diferença, que está entre 4,5, que o cara pode perder, opa, que está entre 5,5, que ele pode perder, e aí sim vai, tá certo? Que está no meio do caminho aí. Então tá tudo certo aí, né? Jean já dizia que 1, 2 e 3 estão corretas. É essa aí que você tem que marcar. Beleza? Muito bem. Ah, chega de VAR, né? Já estava cansando. Muito bem, vamos para a próxima aqui, que diz o seguinte: tem dois fundos aí e a gente tem que entender as métricas aqui para poder fazer uma análise correta desses fundos. Legal? Então está se falando aqui de índice de Sharpe, está se falando de beta, está se falando de correlação. Legal? Muito bem. Você lembra o que é índice de Sharpe? Índice de Sharpe é o seguinte: é o retorno esperado de um ativo menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão do ativo,
tá certo? Então, qual que é a ideia do índice de Sharpe? É o quanto eu consigo a mais em relação à taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a taxa de livre de risco é 5%. Imagina que o retorno do fundo foi 10%. E imagina que o desvio padrão é 5% desse fundo, tá? Se eu fizer essa conta, 10 menos 5 dá 5, dividido por 5% dá um índice de Sharpe de 1. Sabe o que quer dizer esse índice de Sharpe? Que para dar cada ponto de retorno adicional à taxa livre de risco, eu precisei correr 1%, um ponto de risco. Tá certo? Então, eu pus um prêmio de 5% em relação à taxa livre de risco, mas para isso foi necessário correr 5% de risco. Ou seja, para cada ponto a mais de retorno em cima da taxa livre de risco, eu precisei correr um ponto de risco nesse fundo. E por que ele é importante? Porque às vezes a gente pega um fundo, retornou 12. Ah, então ele é melhor. Espera aí. Imagina que ele retornou 12, vou fazer a mesma conta aqui, 12 menos 5, que é a taxa livre de risco, mas ele correu um risco de 20. Rapaz, 12 menos 5 dá 7. Quando eu for dividir 7 por 20, eu vou ver que ele correu um risco imenso para poder entregar esse prêmio em cima da taxa livre de risco. Então, o índice de Sharpe, ele é um retorno ajustado pelo risco. É quanto de retorno que eu consegui gerar para cada ponto de risco que eu corri. Nesse caso aqui, eu consegui gerar 1% de retorno acima do RF para cada ponto de risco que eu corri, tá bom? Então, só para lembrar do que é o índice Sharpe, que a gente não tinha falado ainda nessas aulas ao vivo. Dado isso, vamos tentar entender aqui o que está certo, o que está errado e assim por diante? Vamos lá. Então, olha só. Um investidor deveria ter apenas o fundo Onyx em carteira, pois ele tem o maior retorno. Pessoal, o investidor nunca vai olhar somente para retorno. Então, esse argumento vai estar sempre errado, tá? Você só poderia falar que escolheu o maior retorno se os dois tivessem o mesmo risco. Aí sim, aí é um ativo dominando o outro. Os dois têm o mesmo risco, mas um tem mais retorno que o outro, não tem discussão, mas não é o caso. 2. Um investidor deveria ter apenas o fundo ametista em carteira, pois ele tem o maior índice de Sharpe. Realmente, ele tem o maior índice de Sharpe, mas a pergunta é, por que ele deveria ter só o ametista? Ainda mais porque eu olho para a correlação e é negativa. A gente gosta de ativos, de juntar ativos com correlação negativa? A gente gosta? Pra caramba, porque lembra que correlação negativa reduz muito o risco da sua carteira. Legal? Então, quando você diz ter só ou apenas o fundo ametista, tá errado, tá certo? A gente não olha também só índice de Sharpe em carteiras. Quando a gente compara um ativo com o outro, escolher um em relação ao outro, beleza, olha índice de Sharpe. Agora, quando a gente está estudando montar uma carteira e a gente tem baixas correlações, isso sempre vai ser um argumento fundamental para ter os dois ativos em carteira. Ok? Olha só, numa eventual crise no mercado, o fundo Onyx seria mais afetado por ter o maior beta. Beta não é risco sistemático? O beta é risco sistemático. Beta sendo risco sistemático, quer dizer que quando a bolsa derreter, o que vai acontecer? Quem tem beta maior vai derreter mais fortemente. No caso, o Onyx. Então, ele tem maior beta, tem maior risco sistemático, está correto. A correlação entre os dois fundos é forte argumento para ter uma carteira com ambos? Perfeito, já falamos isso. Então, a alternativa C de cachorrão é a correta, essa daí que você tem que marcar. Beleza? Questão 25. Questão 25 a gente já fez quando a gente falou de fundos, mas eu trago ela novamente porque ela sempre aparece, tá certo? E ela tem a ver com essa medida, chamada tracking error.
que é o tracking error? É o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, o CDI, tá? O CDI está caindo. E aí eu tenho um fundo que ele está assim, ó. Fundo passivo indexado ao CDI. O que é o tracking error desse fundo? É essa diferença aqui, ó. É a diferença entre o retorno do fundo e o benchmarking. Isso é o tracking error. Então, a gente vai olhar fundo A com fundo B. Diferença, né? Então, eu vou pôr a diferença aqui. Aqui a diferença é de 1 ponto, aqui a diferença é de 3. Aqui a diferença é de 0, aqui a diferença é de 1. Aqui a diferença é de 1, aqui a diferença é de 2. Estou comparando, gente, fundo A com CDI, fundo B com CDI. Isto com isto, isto com isto. Aqui a diferença é de 0, aqui é de 3. Aqui a diferença é de 1, aqui a diferença é de 2. Aqui a diferença é de 1, aqui a diferença é de 5. Batendo os olhos aí, qual dos dois fundos tem menor tracking error? O A, né? Dá para ver, ó. O A oscila entre 0 e 1, o tracking error, tá vendo? Aqui entre 3, 5, bem maior. Então, o fundo A tem menor tracking error que o fundo B, portanto, ele é o melhor fundo passivo. E não importa que aqui, por exemplo, dê um prêmio, se tivesse dado um prêmio superior, o fundo B, não importa. Aqui é fundo referenciado DI, então você tem que marcar o fundo A, porque ele tem menor tracking error. Beleza? Questão 26. Para cenários comuns, costuma-se utilizar uma medida de risco para carteiras. Para cenários extremos, uma medida distinta. Quais são essas medidas, respectivamente? Vou até ficar quieto aqui, porque já falei bastante, já repeti isso daí. Então, você tem meio que a obrigação de saber aí, já. Antes da aula, você não tinha obrigação, agora você tem. Manda aí, qual que é o certo? É isso aí, muito bem. VAR e stress test, tá certo? VAR e stress test. O VAR é para cenários comuns, stress test, como diz o nome, para testes de estresse, cenários extremos, cenários de estresse. Beleza? Questão 27. Ah, o índice de Sharpe, eu já estava falando sobre ele, né? Vamos lá. O índice de Sharpe serve para quê? O que vocês acham aí nessa questão 27? Boa. É isso aí, alternativa A, tá certo? Então, olha só, o índice de Sharpe serve para medir o retorno em função do risco assumido de uma carteira. É isso aí, tá? O risco de uma carteira é desvio padrão. A média de uma carteira é retorno esperado, retorno médio, né? Dependendo, retorno máximo de uma carteira. Não precisa nem traduzir em mais nada. Legal? Derradeira, vai, para a gente encerrar. Dá uma olhadinha nessa aqui. Uma corretora está distribuindo 3 fundos de investimento e deseja fazer uma análise sobre o índice de Sharpe dos fundos baseada no gráfico abaixo, tá certo? E aí, você tem que olhar para índice de Sharpe e olhando para o índice de Sharpe, você vai ter que entender quais são as melhores situações aqui. O índice de Sharpe é o melhor, né? É a métrica que está sendo utilizada. E aí você precisa ver qual que é a alternativa que está correta. Ou seja, precisa calcular o índice de Sharpe para cada um deles. Tá certo? Então, olha só, aqui precisa ficar esperto, né? Porque está escrito retorno acima da taxa livre de risco. Se é retorno acima, já é o retorno da carteira menos o RF. Aí é só dividir pelo risco, tá certo? Então, pega isso aqui e divide pelo risco. Então, olha aqui, o X e SX. Vou pegar aqui esse prêmio de 2 e vou dividir por 1 aqui de risco. 2 dividido por 1 está me dando um Sharp de 2. Beleza? Tranquilo? Tudo bem. Esse aqui, o Y. O prêmio é 10, né?
divide por 3, então o ISY é 10 dividido por 3, que vai dar 3,33. Beleza? Muito bem. E finalmente aqui, né, o Z, né, ISZ, ele vai ser 12 dividido por 6, tá certo? ISZ, ó, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. Legal? Então, quem que manda na bagaça aqui é o ISY, né? ISY é maior que o ISX, que é igual ao ISZ, tá certo? ISY maior que o ISZ, que é igual ao ISX. Exatamente isso, a alternativa B de belezura. Tá certo? Beleza? Chegaram, entenderam? Muito bem, tranquilo. Bom, acabamos, né? Acabamos. É isso aí. Pessoal, então o que tem caído é isso, tá? O que tem caído não foge disso. Então, o que que eu sugiro para vocês? Peguem quem não assistiu, assista, né, a parte 1, né, e foca nesses exercícios, que é o que tem caído, tá certo? Tem um outro que é a Silvana estava aqui com a gente, passou na prova, né? Vocês viram, né, que ela mandou o recado lá no grupo e tal, e ela me falou de um outro que caiu, que eu vou resolver, eu mando lá no grupo para vocês, tá? Que é um pouquinho diferente, é um cálculo meio, não é que ele é difícil, mas é meio longo, meio chatinho de fazer. Aí eu vou mandar no vídeo lá no grupo, e aí vocês dão uma olhada, tá bom? Ó, estamos acabando, hein? Semana que vem, segunda-feira, a gente tem módulo 7 e a gente finaliza então essas aulas ao vivo. Mas estou aí para o que vocês precisarem, seja no grupo, no privado. Teve dúvida? Me escreve e vamos para cima, tá bom? Abração para vocês aí, boa noite, até mais.